Michel Vieira, sou professor do Departamento de Turismo da UFRN e atual coordenador do curso de Turismo do campus Natal. Eu vou falar para você, professor, de outros departamentos que dão aula ao curso de Turismo em nossa graduação aqui em Natal. E o motivo do meu vídeo é para tentar criar alguma unidade entre nós, alguma comunicação mais efetiva, para que vocês possam, junto conosco, construir um planejamento mais alinhado e unitário, coletivo. Nós realizamos na última terça-feira, dia 4, uma reunião de colegiado. E nessa reunião de colegiado nós debatemos alguns temas, questões relacionadas a como foi o nosso semestre suplementar 2020.5. Ministramos algumas disciplinas, ofertamos e trouxemos para dentro do debate o olhar dos professores sobre os resultados, sobre como é que funcionou esse semestre, mas também uma pesquisa que desenvolvemos com mais de 80% dos alunos que participaram desse semestre suplementar. E a partir da fala dos professores, de algumas experiências que tivemos nesse semestre, da fala dos alunos, do que foi apresentado nessas pesquisas, que eu enviei por e-mail para vocês, nós chegamos a algumas reflexões e algumas decisões cooperadas ali entre os professores do Departamento de Turismo. Mais da metade das disciplinas do curso de Turismo são ministradas pelos professores do departamento. E na busca por, como falei, organizar, demonstrar empatia pelos alunos, reconhecer algumas limitações que o sistema remoto acaba apresentando, mas também as oportunidades que esse sistema remoto também acaba permitindo viver, a gente chegou a algumas diretrizes. E eu faço esse vídeo para convidá-los a entrar junto conosco nesse formato. E eu vou seguindo aqui algumas questões. Lembrando que eu mandei para vocês a pesquisa feita com os alunos, e aí o resultado, os pontos positivos, os negativos do semestre, as dificuldades individuais, as facilidades individuais, o grau de motivação dos alunos, e aí essas questões todas estão dentro dessa pesquisa. Além disso, também mandamos um modelo de plano, que é o plano de curso que vocês devem todos montar para que nós possamos enviar aos alunos. E aí é uma obrigatoriedade de todos os cursos de graduação da UFRN. Mas eu pertenço a um outro departamento, meu departamento é X, é Y, e o nosso departamento não, o nosso curso não pediu. Infelizmente, o nosso já pediu, porque a gente reconhece a importância de enviar e a obrigatoriedade de enviar para o aluno esse tipo de plano para que eles possam ter noção de como será essa disciplina. Como será cada disciplina e eles se sentir à vontade em se matricular ou se manter nessa disciplina já que ele talvez já tenha se matriculado. Ok? E o que tem nesse plano? Esse plano é basicamente um plano de disciplina que todo mundo é habituado, já desenvolveu no início do semestre 2020.1, porém nele tem a apresentação de metodologias, essas metodologias adaptadas, além de um cronograma de atividades ao final desse documento. E no final desse documento, esse cronograma vai exigir de nós o quê? A apresentação das datas em que essas disciplinas vão ser, em que a sua disciplina vai ministrar a aula, que você ministrará a aula, o tema e a atividade que será mais ou menos realizada ali naquele dia, como também o critério de assiduidade, ou seja, como você vai reconhecer a presença do aluno para aquele dia, tá? Então, o que a gente criou enquanto padrão entre os professores do Departamento de Turismo, que gostaríamos que vocês participassem também, é que nesse cronograma se estabelecesse aulas síncronas e assíncronas alternadas. Por quê? Porque a gente reconhece as diversas limitações dos alunos no que se refere a velocidade de internet, compartilhamento de equipamentos, dificuldade muitas vezes em ter um espaço adequado para se concentrar e poder assistir às aulas. Então nós decidimos entre nós de fazermos
semanalmente, uma aula síncrona e uma aula assíncrona. O que seria aula síncrona? Seria esse momento ao vivo, né? Poderia ser uma videoconferência por meio de alguma dessas plataformas, como Zoom, Google Meet, Google Classroom, RNP, entre outros. E aí teremos uma aula síncrona e uma aula assíncrona toda semana. E aí os professores todos entrariam nesse formato para garantir, dentre diversas outras coisas, esse processo de organização e a facilitação da gestão desse semestre. Tá? Uma outra questão seria a centralização dessas aulas síncronas em dias específicos. Então, todo professor que ministra aula em turismo ministra aula à tarde, e essas aulas são ou segunda e quarta, ou terça e quinta, ou sexta, intensivamente, primeiro, segundo, terceiro e quarto horário. E aí, como que nós pensamos? Nós pensamos em as aulas assíncronas, ou seja, aquelas que não são ao vivo, aconteceriam na segunda, para os professores que dão aula na segunda e quarta, na terça, para os professores que dão aula na terça e na quinta, e nos dois primeiros horários da sexta, ou seja, não teríamos aulas, encontros virtuais ao vivo na segunda, na terça e na parte final da sexta. E os professores ministrariam aulas síncronas na quarta, aquele professor que ministra aula na segunda e quarta, na quinta, aquele que dá aula na terça e quinta, e na sexta, nos dois primeiros horários, aquele que dá aula, nos dois últimos horários, aquele que dá aula na sexta-feira concentrado. Então, essa é uma outra questão que a gente estabeleceu conjuntamente. Então, todos os professores vão trabalhar assim, e a gente gostaria que vocês de outros departamentos, que são vários professores, né? Você professor, então, eu aprendi que a gente tem que fazer vídeo falando no singular. Então, você, professor, que é de outro departamento, a gente gostaria que você entrasse nesse formato junto conosco. Então, a primeira questão é a ideia de aula 5, a criação do plano, né? Então, é obrigatório o envio do plano. A gente mandou para vocês um modelo já para deixar bem mais simples, bem mais objetivo. E esse envio tem prazo, né? Que é dia 14, ou seja, essa sexta, a outra sexta-feira. Além disso, a ideia de aula síncrona e assíncrona, então, alternando momentos desse modo. E a outra questão é a concentração dessas disciplinas nas quartas, quintas e sextas. Por quê? Porque isso organiza a vida do aluno também. Porque tenta imaginar professores, cada um com um formato diferente, numa plataforma diferente, em horários diferentes. Então, o meu professor da segunda e quarta, ele tem momento síncrono todos os dias, segunda e quarta. Do terceiro e quarto horário, ele dá aula síncrona na quarta. Mas a semana que vem ele vai dar na segunda também. E aí isso dificulta muito a vida, inclusive o compartilhamento de equipamentos, a organização da vida das pessoas. Então, isso facilitaria a vida do aluno e do professor. E a outra ideia a ideia de centralizar, já falei, já falei tudo, as três primeiras. Prazo, aula síncrona e assíncrona, e prazo para o plano, aula síncrona e assíncrona, e a centralização das aulas síncronas nas quartas, quintas e primeiros horários da sexta. Outra questão que a gente traz também, professores, é com relação a esse planejamento, né, desses momentos síncronos e desses momentos assíncronos. Nós gostaríamos de convidá-los a refletir sobre as possibilidades de oferecer videoaula. Ninguém é obrigado a fazer uma videoaula, né? Muitas vezes as pessoas não têm o hábito, não gostam, acham que talvez seja inadequado, mas se puderem fazer videoaula ou podcasts, que seriam áudios, né, podem fazer isso. Por quê? Porque acaba que o aluno assiste aquilo em um horário flexível. Muitas vezes ele não tem condições de assistir naquele horário, mas ele pode assistir no horário da aula, mas ele pode assistir à noite, ele pode, inclusive, se você posta em algum lugar, a velocidade da internet e o consumo de dados é menor do que ao vivo. Então, tem várias possibilidades. Então, sugiro o uso disso. Outra questão valorizem atividades que vocês podem desenvolver
e que o aluno possa executar no celular, porque a gente imagina que muitos alunos não têm o computador ou compartilham com várias pessoas o computador. Então, de repente, você propõe uma atividade que pode ser feita no celular, um quiz, né, uma enquete, uma tarefa, um resumo, um vídeo, né, o link de um vídeo, que ele possa fazer isso no celular. Tá? Outra questão também é a padronização das plataformas. Então, nós percebemos dentro da pesquisa que os alunos reclamavam dessa variação muito grande de plataformas. Então, um professor que usava o RNP, outro professor que usava como conferência o Google Meet, outro que já usava o Zoom, outro que usava... existem várias outras possibilidades. E isso muitas vezes confunde o aluno, dificulta o acesso. Então, nós padronizamos no turismo, logicamente as pessoas não são obrigadas, mas entre o Google Classroom, o Google Meet, e esperamos então que o CIGA, né, apresente essa ferramenta que seria uma espécie de videoconferência via CIGA, que ainda não está disponível, mas que é uma promessa da UFRN. Então, temos aí várias questões que podem ser, que eu gostaria que vocês levassem em consideração na construção desses planos. Tá? A ideia de pensar atividades que sejam edificantes, que exijam do aluno, mas reconhecendo que as atividades elas correspondem a um horário. Então você não pode exigir algo muito complexo entre uma semana e outra, tendo em vista que o aluno também tem outras atividades. Então reconhecer também isso. Logicamente não é negligenciar a atividade, nem fazer uma atividade de qualquer jeito, nem exigir do aluno coisas muito simplórias, não é isso. Mas reconhecer essa medida entre ser exigente e não ser coerente com o tempo e com as capacidades que as pessoas têm. O curso de turismo é um curso que tem uma variedade, alunos de classes sociais muito distintas, você vai ter pessoas de regiões muito distintas, você vai ter pessoas muito diversas, isso é muito positivo, né? Então é um curso que tem uma variedade muito grande de narrativas, de histórias. Mas é interessante também, então, dessa maneira, levar em consideração todas essas narrativas. Então, a gente convida vocês a essa reflexão, principalmente os professores que dão aula nos primeiros períodos, porque os primeiros períodos são alunos que ainda estão em fase de adaptação à rotina da universidade, que é uma rotina muito dinâmica, mas é uma rotina muito dinâmica quando era no presencial, e a gente está vivendo um mundo novo agora. Então, esses alunos mal entraram nessa dinâmica, já estão caindo numa dinâmica remota. Então, convidam a refletir sobre isso, a motivar os alunos. Nós temos uma realidade da universidade de alunos que estão inseguros com esse novo formato e que a gente precisa motivar, precisa valorizar essa participação deles. Então, sejamos criativos, sejamos empáticos, flexíveis sem ser, logicamente, complacentes. E eu convido realmente a fazer parte conosco do departamento e do curso de turismo desse semestre de maneira mais generosa, participativa, e gostaria muito que nós fôssemos muito mais próximos, mas existe uma variação muito grande de professores e a gente acaba não tendo tanta aproximação. Tenho com alguns professores uma grande aproximação, mas não com todos, porque varia muito dos outros departamentos, de vocês de outros departamentos, mas confio nessa parceria. Estou à disposição, qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato comigo, mas eu peço realmente que vocês nos encaminhem esse plano até o dia 14 e que contemplem esse formato de aulas síncronas e assíncronas alternadas, de centralização das quartas, quintas e sextas, essa ideia de uso de videoaulas possível, a disponibilização de links, a questão de atividades que possam ser feitas no celular e muita empatia. É o que eu convido e espero contar com vocês. Muito obrigado e vamos que vamos. Tchau, tchau.